Boa tarde, bom dia, boa noite, sejam todos bem-vindos à Casa do Caminho, aqui na cidade de Birbiena, na Suíça. Hoje daremos continuidade ao estudo da Gênese, capítulo 1, Natureza da Revelação Espírita, item 2, Indicação de Kardec, Revista Espírita, setembro de 1861. Faremos uma pequena revisão, que é um espírita israelita e seus correligionários. Para quem tem o PDF, paramos na página 409, mas, como havíamos comentado, ele está se referindo às 3 revelações. Iniciamos isso há umas 2 semanas atrás, com a Revista Espírita do mesmo ano, 1861, mas março, com a Lei de Moisés e a Lei do Cristo. Daremos agora continuidade a um espírita israelita e seus correligionários, que é uma mensagem de um parente, de uma pessoa que frequentava a Sociedade Espírita, ou Sociedade Parisiense Espírita de Paris. Ou Sociedade Parisiense Espírita é cruel, de Paris vai ser de onde, né? Bom, então, justamente esse espírito, ele fala que é um israelita e se deu conta, quer dizer, esse que fazia parte, se deu conta que a maioria das pesquisas que fazem são espíritas que falam muito, muito mesmo sobre, de uma forma católica. E ele perguntou ao seu espírito protetor, que é o seu tio, sobre o que ele achava sobre o Espiritismo e a Lei de Moisés. Vimos a primeira mensagem, que se chama A Todos que Conheci, e ele diz: o Espiritismo é a lei de Deus, é a lei de Moisés aplicada à época atual, daquela época. E ele vem dizendo que naquela época, o que a lei de Moisés vos ensinou já não basta para fazer avançar a humanidade. E Deus não quer que fiqueis sempre no mesmo ponto. Porquanto o que era bom há 5.000 anos, ou agora bem mais, já não é hoje. Então, ele fala sobre a marcha do progresso. Continua desenvolvendo o assunto, que os tempos são chegados e que tudo. Ele vem dizendo, achei muito bonito isso. A missão do Espiritismo é extinguir todos os ódios de homem a homem, de nação a nação, e a aurora da fraternidade universal que se levanta. Somente aí conversamos bastante nisso, não foi, Terezinha? Ah, Foi pegou sim. muito pesado. Somente com o Espiritismo poder chegar a uma paz geral e durável. Aí vimos que não é bem por aí, que não é através só do É Espiritismo. Isso é o verdade. ponto de vista desse espírito, Desse espírito, claro. opinião dele. Como pode ser só o Espiritismo? A maioria de todo esse globo aqui do planeta Terra não são espíritas. E quantos, Nem, como nem havíamos conhece o, comentado? nem conhece o espiritismo, então ninguém vai conseguir evoluir, ninguém vai, quem não E não conhece o vai ter paz espiritismo não vai ter paz, não tem contra condições. tudo justamente que diz o próprio Espiritismo. Uhum. Sobre a benevolência de Deus, porque se fosse assim, uai, aí iria se questionar: que Deus é esse? Que bondade é essa? Então, também não conversamos que falamos que cada um, que nós continuaremos ser o que somos quando desencarnarmos. E que cada um vai de acordo com o seu grau de evolutivo, com a sua moral. E esse espírito pensa assim, pronto. Falamos assim: quando Zélia chegar no mundo espiritual, não vai ser santa, não vai ser uma outra Zélia, vai continuar sendo a mesma Zélia, utilizando o meu vocabulário. Então, continuarei sendo o que é. Então, se ele desencarnou e pensa dessa forma, uai, paciência,
Vamos utilizar a caridade para poder a caridade e pesquisar, sabermos separar o joio do trigo e falar que não é bem por assim, não é o espiritismo que vai chegar e que só através do espiritismo que vai chegar a paz geral e durável. Então, ele também chamou-nos a atenção, dizendo que Deus, o Criador de todas as coisas, envia os espíritos dos vossos parentes para vos abrirem um novo caminho, maior e mais amplo do que aquele que ainda seguis. É óbvio, se nós estamos falando. Aí, gente, que coisa boa! Pétera está ingressando e a Leide também. Bem-vindas! Então, daremos continuidade. Alguma coisa que gostariam de comentar sobre esse rápido, bem rápido, essa rápida revisão? Paramos aqui. Então, olha, deixa eu apagar, porque senão vai me dar um problema depois. Que os israelitas tomem a dianteira, esse é o espírito, olha como ele fala. Que ostentem rapidamente a sua tardança e sem tardança a bandeira que Deus envia aos homens para os congregar numa só família, unir. Armai-vos de coragem e de resolução. Não hesiteis, não vos detenhais diante dos retardatários que vos queiram reter os passos, falando-vos de sacrilégios, então, de desrespeitos. Ele está se referindo a desrespeitos, a ofensas. Não, meus amigos, não há ofensas, não há ultraje. Lamentai os que tentarem retardar a vossa marcha com semelhantes pretextos. Não vos diz a razão que neste mundo não há nada há de imutável, inalterável. Somente Deus é imutável. Somente Deus é inalterável, é permanente, é constante. Mas tudo quanto ele criou deve seguir e segue uma marcha progressiva, que nada pode deter, porque está nos desígnios do Criador, ou seja, na intenção, no projeto, no propósito, vontade do Criador. Assim, não cuideis de impedir que a terra gire. O porquê deixar? Ele está falando isso, deixar da terra girar. Somos muitas vezes nós que, por algum problema, alguma circunstância qualquer, ficamos estacionados, até com certas ideias, com certas opiniões, e não queremos deixar aberto para outros ensinamentos, para outras ideias. E isso é também uma forma, uma forma de estar marchando contra o progresso. Alguma coisa aqui? Ele está colocando aí, né, Zélia, que o progresso, ninguém pode deter o progresso, né? O progresso é uma lei e ninguém consegue deter. Podemos, às vezes, como o Kardec diz lá no Livro dos Espíritos, podemos, às vezes, retardar, né? Através do nosso procedimento, do nosso comportamento, mas não deter, porque é uma lei inexorável e todos estão debaixo dessa lei. Então, quando ele fala aí para não se deter diante dos retardatários, é assim, aquelas crenças que já estão ultrapassadas, né? Tem pessoas que ficam presas nessas crenças, né? E não se abre para novos ensinamentos, para ensinamentos mais amplos, mais profundos, que abre os nossos horizontes. E tem algumas pessoas, são muitas, inclusive, que ficam presas às suas crenças de origem, aquelas crenças já ultrapassadas, né? E às vezes querem segurar outros também naquelas crenças, né?
Então, ele fala, não vos detenhais diante dos retardatários que vos queiram reter os passos. Então, temos que seguir, né? Temos que seguir, acompanhar o progresso, a evolução das coisas, dos ensinamentos, das ideias, né? E o Espiritismo vem trazer novas ideias, né? Ideias mais claras, mais amplas, mais esclarecedoras do que as crenças antigas. Nós havíamos visto já sobre a Marcha do Progresso, mas como está se comentando muito sobre isso, deixa livros aqui. Ai, ai. Eu vou procurar o Livro dos Espíritos e porque é lá no finalzinho das leis naturais ou leis divinas. Progresso, né? É, então, aqui eu vou tentar a Marcha do Progresso, porque já vimos isso. Então, como é bom essa. Por isso que eu digo, viu, Terezinha, como é prático isso aqui? É Já bom, foi sim. utilizado. Então, Muito bom. muito bom. Aí ele está Mas, falando aqui, a marcha do progresso. E, particularmente, ficamos na questão 783. O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta. Vocês estão vendo? sim, Há o progresso regular e lento que resulta da força das circunstâncias. Mas, quando um povo não avança bastante rápido, Deus lhe provoca, de tempos a tempos, um abalo físico ou moral que o transforma. E vem, continua na observação. Sendo o progresso uma condição da natureza humana, ninguém tem o poder de se opor a ele. É uma força viva que as más leis podem retardar, mas não asfixiar. Quando essas leis se tornam de todo incompatíveis com o progresso, eles as derruba com todos os que a querem manter. E assim será até que o homem harmonize as suas leis com a justiça divina, que deseja o bem para todos e não as leis feitas para o forte em prejuízo do fraco. O homem não pode permanecer perpetuamente na ignorância, porque deve chegar ao fim determinado pela providência. Ele se esclarece pela própria força das circunstâncias. As revoluções morais, como as revoluções sociais, infiltram, pouco a pouco, nas ideias, germinam ao longo dos séculos e depois explodem subitamente, fazendo ruir o edifício carcomido do passado, que não se encontra mais de acordo com as necessidades novas e as novas aspirações. O homem geralmente não percebe nessas comoções mais do que a desordem e a confusão momentâneas que o atingem nos seus interesses materiais. Mas aquele que eleva seu pensamento acima dos interesses pessoais admira os desígnios da providência, que do mal fazem surgir o bem. São as tempestades e o furacão que saneiam a atmosfera depois de haverem revolvido. Então, nas notas, ele está na 57, na 54, ele diz: como se vê por este comentário de Kardec e pelas explicações dos espíritos a que ele se refere, o Espiritismo reconhece a necessidade desses motivos periódicos de agitação natural, que dos elementos, quer dos povos, para a realização do progresso, mas os admite como fatos naturais e não como criações artificiais a que os homens devam dedicar-se em obediência à doutrina às doutrinas revolucionárias. O que ele ensina é que o homem deve colocar-se nesses momentos acima dos seus mesquinhos interesses pessoais para ver em sua amplitude a marcha irresistível do progresso, auxiliando-a
na medida do possível, na medida do possível, de acordo com as nossas possibilidades, de acordo com o nosso tempo. Foi o que havíamos comentado anteriormente. Alguma coisa a mais sobre o progresso aqui? Vamos ver aqui. Aqui, pera. Deixa eu ver o progresso. Na 780, ele fala: o progresso moral segue sempre o progresso intelectual, que havíamos comentado, estamos comentando sobre isso. É a sua consequência, mas não segue sempre imediatamente. Aí ele pede para ver no 192 a 361, porque vamos ver que vai de acordo com o quê? Com o ser. E também outra coisa, há muitas pessoas que são intelectuais ou intelectualizadas, mas não significa, como sempre dizemos, sempre a mesma coisa, que está no progresso, que está moralmente, vamos dizer, que foi tocada no seu, que está vivenciando isso. Pode ser intelectual, sim, mas como está o seu íntimo? Como está? Está agindo como tal? E não, porque vemos também aqui no próprio mesmo diz que a ciência deve sempre seguir, que nós devemos sempre seguir a ciência. E nesse caso, ele está falando do progresso em geral. E ele também, o que eu achei interessante, é que ele fala sobre os fenômenos naturais. Então, essa consequência, mas não sempre imediatamente, é que cada planeta tem o seu tempo. Como havíamos comentado, somos no planeta Terra, onde ainda o mal, entre aspas, predomina, seria a ignorância. Então, vai sendo feito gradualmente. Com o que mais do progresso? Não. Aqui. Não há homens que entravam o progresso de boa fé, acreditando fazê-lo, porque o veem, segundo o seu ponto de vista, e frequentemente, onde ele não existe, pequena pedra posta sobre a roda de um grande carro sem impedi-lo de avançar. É muito bom isso, cara. É muito bom isso. A pessoa colocar uma pedrinha, porque ninguém pode deter o progresso. Quem? E o que mais que podíamos comer? Mas, qual o maior... Opa! 785. Qual o maior obstáculo ao progresso? São orgulho e egoísmo. Quero referir-me aqui ao progresso moral, porque o intelectual avança sempre. Este parece, aliás, à primeira vista, duplicar a intensidade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o amor das riquezas, que, por sua vez, incitam o homem às pesquisas que lhe esclarecem o espírito. É assim que tudo se relaciona no mundo moral como no físico, e que do próprio mal pode sair o bem. Uhum. Esse estado de coisas durará apenas algum tempo. Modificar-se-á à medida que o homem compreender melhor que, além do gozo dos bens terrenos, existe uma felicidade infinitamente maior e infinitamente mais durável. Veja o Egoísmo, capítulo 12. Para finalizar, ele tem essa aqui, a observação. Há duas espécies de progresso que mutuamente se apoiam e, entretanto, não marcham juntos: o progresso intelectual e o progresso moral. Entre os povos civilizados, o primeiro recebe, em nosso século, todos os estímulos desejáveis. O intelectual está se referindo. E, por isso, atingiu um grau, até hoje, desconhecido. Seria necessário que o segundo, o moral, estivesse no mesmo nível. Não obstante, se compararmos os costumes sociais de alguns séculos atrás,
com os de hoje, teremos de ser cegos para negar que houve progresso moral. Por quê? Pois a marcha ascendente da moral deveria mostrar-se mais lenta que a da inteligência. Por que não haveria entre o século XIX e XXIV tanta diferença nesse terreno como entre o 14º e o 19º? Duvidar disso seria pretender que a humanidade tivesse atingido o apogeu da perfeição, o que é absurdo, o que ela não é moralmente perfectível, o que a experiência desmente. Então, vamos falando que é gradual. O nosso objetivo é chegar à perfeição. Alguma coisa aqui a dizer, Celeste, a colocar? Não tem nada Podemos aqui. voltar. Pardon? Sim. Porque ele vai falar na Revista Espírita de 1861 só sobre o progresso. Quer dizer, no que se refere a revelações. Porque nós vimos aqui, já falamos sobre o Moisés, sobre o Cristo, e, no caso, que o Espiritismo é considerado a terceira revelação. Bom, então, quando ele criou, deve seguir. Vimos sobre a marcha do progresso, vimos que só Deus é imutável, e assim não cuideis de impedir o que a Terezinha estava falando. Não é impossível, gente. Como vai impedir o progresso? Não tem lógica. Continuando. Agora é interessante. As instituições magníficas há 5.000 anos, hoje estão velhas. O objetivo a que se destinavam está superado. Elas já não bastam à sociedade atual. Assim como o antigo regime francês já não serviria à França dos nossos dias. Novo progresso se prepara, sem o qual todos os outros melhoramentos sociais ficam desprovidos de bases sólidas. O progresso da fraternidade universal, cujas sementes foram lançadas pelo Cristo e que germinam no Espiritismo. Serias, então, os últimos a entrar nesta via? Não vedes que o mundo velho está num trabalho de parto para se renovar? Que bonito, que coisa impressionante. Lançai os olhos sobre o mapa, não digo da Europa, mas do mundo, e vede de que maneira, uma a uma, caem todas as instituições antiquadas para jamais se levantarem. Por quê? É a aurora da liberdade que se ergue, banindo o despotismo de toda a espécie, o autoritarismo de toda a espécie. Como os primeiros raios do sol expulsam as trevas da noite. Os povos estão cansados de terem sido inimigos. Compreendem que sua felicidade está na fraternidade e querem ser livres, porque não poderão melhorar e tornar-se irmãos enquanto não forem livres. Vamos parar por aqui e vamos falar sobre essa fraternidade universal. Não, primeiramente sobre as instituições. É claro, se existe um progresso, como vamos... Ele está se referindo à França, mas se nós nos observarmos no nosso país, se observarmos já que estamos aqui na Suíça, no mundo todo, gente, tudo vai de acordo com o quê? Com as suas necessidades. As instituições que havia, que foi nos últimos, já não há mais. Estamos falando aqui sobre progresso. Então, quer dizer que nós vamos ficar na época daquele telégrafo, toque, toque, toque? Não, hoje já temos internet. Então, tudo isso vai passando, é óbvio, tem que seguir o rumo, tem que seguir essa marcha do progresso.
Aqui, pronto. O que vocês acharam sobre o que ele disse aqui? Os povos estão cansados de terem sido inimigos. Compreendem que sua felicidade está na fraternidade e querem ser livres, porque não poderão melhorar e tornar-se irmãos enquanto não forem livres. Em que sentido ele está se referindo aqui? O que vocês acham? Livres de quê? Eu entendo que livres do seu orgulho, do seu egoísmo, né? Porque é isso que faz com que hajam as guerras, hajam as inimizades, haja aquele desejo de poder, de controle de uns sobre os outros. Isso cria muitas inimizades, cria ódios, né? Então, somente mesmo quando acabar, né? Quando a humanidade for vencendo, for superando esse orgulho, esse egoísmo, poderá ir gradativamente, bem devagar, né? Porque a humanidade evolui muito devagar, poderá haver a paz, né? Poderá haver harmonia entre os povos, né? Enquanto não forem livres dos seus defeitos morais, né? Como orgulho, egoísmo, vai continuar ódio, guerra, perseguições, ambição, né? Um querendo aproveitar do outro, o mais forte querendo dominar e aproveitar do mais fraco, vai continuar tudo isso. Quando ele fala aqui que os povos estão cansados de terem sido inimigos, é assim, tem uma parcela, vamos dizer assim, mas ainda falta muito para isso, né? Porque ele fala de um jeito que já está todo mundo cansado. Não, ainda nós temos guerra hoje. Hoje está acontecendo guerra, né? Aqui no nosso planeta, né? Então, ainda eu acho que gradativamente isso está se modificando, gradativamente. Já foi bem pior. A Terra já passou por fases que tinha guerra em todo lugar, né? Combates, guerras, povo contra povo, país contra país, em todo lugar da Terra, né? Séculos atrás, muitas guerras. Já diminuiu, já está menos. Mas ainda existe esse orgulho, esse egoísmo aí, dominando, né? Dominando esses poderosos e também pessoas do povo, né? Porque quando a gente fala, a gente não pode falar só daqueles que estão no poder, porque eu vi uma frase assim: não tem povo bom sendo povo bom, povo no geral bom, sendo dirigido por um governo mau. Como não tem um povo mal sendo dirigido por um governo bom. Tem uma analogia, tem uma relação do povo com aqueles que estão no poder. Porque somos uma humanidade, estamos todos no mesmo barco, somos todos ainda espíritos imperfeitos, por isso que as coisas estão desse jeito, não é? Então é preciso vencer isso. Como ele fala do orgulho e do egoísmo, Kardec fala que são os grandes flagelos da humanidade, né? O que provoca muitas outras imperfeições morais. Nós temos que trabalhar aí começando em nós mesmos, né? E não poderia ser possível isso, porque é até questão de sintonia. Se nós estamos num país ou de um povo onde existe ainda o que, como você mencionou, entre aspas, mal e bom, seria meio complicado, porque nós sabemos que se existem grupos, eles se atraem pelas semelhanças. Atrai. Uhum. É, Então, as semelhanças são de ideias, culturais, etc, etc. E é por isso. Então, seria contra a própria lei natural. E quando você falou sobre os povos, aí tá, ele se referiu à fraternidade, aí sim. É porque, como nós vimos acima, ele é muito radical para certas coisas. Quando ele fala que os povos estão cansados Isso. de terem sido inimigos, ainda não está nesse ponto, Não, eu acho. é muito radical, como ele foi lá do Ele fala de uma espiritismo.
É. Como ele falou, o espiritismo, se não seguir, como é que é mesmo que ele falou lá? Deixa eu ver trazer. Deixa eu ver se eu consigo. Estou perdendo tempo, mas para que a gente aprenda também. Ah, meu Deus, cadê? Ah, e por aqui. Aqui fala, compreendido. Qual que é a O ideia? espiritismo cujas... Missão do Espiritismo extinguir... a missão do Espiritismo é extinguir... Aqui. A missão do Espiritismo é extinguir todos os ódios, de homem a homem, de nação a nação. É a aurora da fraternidade universal que se levanta. Tudo bem. Somente esse Aí aqui, já, aí ele já. ele pegou muito pesado. Somente, É, somente com o não. Espiritismo poder chegar a uma paz geral e durável. Não tem isso. E por isso que estamos aqui estudando e aprendendo a observar isso. Quando ele diz somente, já pegou aí, pesado. E quando ele fala, aqui onde estamos, aqui, os povos estão cansados de terem sido inimigos. É o ponto de vista dele, gente. Uhum. Ele não é Terezinha, ele não é Zélia, ele não é Celeste, não é Marinete. Ele é o lá, como é que é o nome dele lá? Bom, isso é também o que a gente aprende sempre com Kardec, né? O espírito, ele leva consigo as suas ideias, seu modo de pensar, de sentir, só com o tempo que ele vai mudando, né? Isso. Então, Não, vamos lá. Só temos, é bom estarmos aqui nos detendo para isso, analisando essa mensagem para aprendermos. Quando surgir no nosso dia a dia, ou pessoas, mensagens que têm esse radicalismo, ou muitas vezes nós, como estamos nos portando no dia a dia, atenção, cuidado. Se nós estivermos pensando também, aí sim, o que atrairemos? Bom, não conheceis à frente de um grande povo um homem eminente que desempenha uma missão assinalada por Deus e prepara os caminhos? Não ouvis o sombrio retumbar do velho mundo que se desmorona para dar lugar a uma nova era? Logo verei surgir na cátedra, ou seja, na cadeira de São Paulo, um Pedro, São pontífice, Pedro, São Pedro, eu falei São Paulo, tá trocando de olha santo aí, aí. troquei de santa aí, gente, vamos lá. Logo verei surgir na cátedra ou na cadeira de São Pedro um pontífice que proclamará os novos princípios. E esta crença, que será a de todos os povos, mais uma vez, de todos os povos, reunirá as seitas dissidentes numa só e mesma família. Estai prontos e sai a bandeira desse ensinamento tão grande e tão santo, para não serdes os últimos. Vê, então ele continua a ser o que é. Será a de todos os povos. Para, como havíamos comentado, para ser de todos os povos, temos que estar num planeta que sobressai a bondade. Que, aliás, tem que ser bem, bem superior para ser todo o planeta vibrando nesta sintonia, tem que estar bem de bom, subindo assim a melhor, como ele coloca. Claro que vamos chegar. Nós temos o nosso tempo. Estamos saindo do mundo velho? Uai, claro que sim. Isso é um óbvio. A missão, ele está se referindo, ele está. É como aquele, ele vai estar procurando uma forma para depois entrar na terceira revelação. Ele está se referindo, sim, ao Espiritismo. Da forma dele, mas está. Claro que, como ele disse aqui, não reconheceis à frente um grande povo, um homem eminente que desempenha uma missão assinalada por Deus e preparais o caminho? Sim. Então, ele está se referindo pelas obras de cada ser e por que o Espiritismo está nos trazendo, chamando-nos a atenção, desvendando, ou com o próprio estudo, estamos aprendendo a conhecer o mundo espiritual.
Ai, israelitas de Bordeaux e de Boiano, vós que marchastes à frente do progresso, erguei-vos, aclamai o perispiritismo. Esse espírito já está me deixando. Aclamai o espiritismo, porque é a lei do Senhor. Bendizei-o, por vos trazer os meios de chegar mais prontamente à felicidade eterna, que está destinada aos seus eleitos. É o jeito dele, gente. Temos que respeitar. Se bem que de vez em quando ele me deixa aqui, quando ele fala sobre aclamar o espiritismo, poxa, É. forma dele, né? Fazer o quê? Ele está chamando a atenção do povo, dos israelitas, que ele é. Diz aqui a cidade. Para aceitar o espiritismo, né? Para que isso. É, para chamar, para É, aceitar, mas não da é forma que ele está se colocando, é uma chamando a atenção do linguagem, povo. Oi? é uma linguagem desse espírito muito diferente da linguagem de Kardec, né? Kardec tem uma linguagem tão assim, clara, tranquila, pé no chão, né? Vamos dizer assim, é, um bom senso, uma lógica que é indiscutível, né? Agora, esse espírito, ele está tentando fazer o que ele pode, é o que ele sabe, é o que ele sente, e ele colocou isso, né? A intenção dele foi boa, óbvio, é boa, a intenção dele deve ser respeitado, mas a gente tem que fazer as ressalvas, né, que a gente pode e deve fazer. O Espiritismo ensina que a gente não tem que aceitar tudo, a gente tem que discutir, analisar tudo, né, e passar tudo pelo crivo da razão, né, do bom senso. Principalmente que ele está se referindo ao espiritismo. Aí é É, grave. é a forma como ele entendeu, Célia, é a Forma, não forma tem como ele jeito. entendeu. Isso. Entendeu Então desse vamos. jeito. Olha, terminou então a primeira mensagem. Vamos para a segunda. Segunda, estamos sem nos esquecermos que estamos na Revista Espírita, setembro de 1861, para as pessoas que entraram posteriormente. Meus amigos, não vos surpreendais ao lerdes esta comunicação. Ela vem de mim, Eduardo Pereira, vosso parente, vosso, vosso amigo, vosso compatriota. Fui eu mesmo que a ditei ao meu sobrinho Rudolfo, cuja mão seguro para fazê-lo escrever com minha letra. Dou-me a esse trabalho fatigante, tanto a mim quanto ao médio, a fim de melhor vos convencer, pois o medianeiro deve seguir um movimento contrário ao que lhe é habitual. Ele está se referindo, como ele deu o nome, é o sobrinho desse senhor aqui. Claro que o sobrinho conhecia, pelo que eu estou vendo, eles eram muito íntimos. Ele fez questão de estar escrevendo, porque é uma psicografia, com a sua letra, para provar que era justamente esse espírito. Sim, meus amigos, o espiritismo é uma nova revelação. Compreendei o alcance desta palavra em toda a sua acepção. Aí agora ele entra. É uma revelação, o que vos desvenda uma nova força da natureza, da qual não suspeitáveis, e, contudo, é tão antiga quanto o mundo. Sim. Era conhecida na época de Moisés pelos homens superiores de nossa história religiosa, e foi por ela que recebestes os primeiros ensinamentos sobre os deveres do homem para com seu Criador. Mas ela não deu senão o que era compatível com os homens daquela época. Bom, gente, para mim está bem explicado. Eu não sei se querem que se tem alguma dúvida que podemos falar sobre alguma coisa sobre isso aqui. Tá bem claro, né, Eu Zélia? acho que Tá está bem, bem claro. esse Pelo menos aqui ele parágrafo foi, tá foi bem bem, claro. ele foi bem Foi bem coerente aí específico. nesse parágrafo, né? É.
Foi. Continuando. Hoje que o progresso está feito, olha como ele vai. Ele está enchendo a linguiça da forma dele agora. Hoje que o progresso está feito, que a luz se espalha nas massas, que a estupidez e a ignorância dos primeiros tempos começam a dar lugar à razão e ao senso moral, hoje que a ideia de Deus é por todos compreendida, eita, ou pelo menos pela maioria, dá-se uma nova revelação, que se produz simultaneamente entre todos os povos instruídos, revelação que, todavia, se modifica conforme o grau de adiantamento desses povos. Tal revelação vos diz que o homem não morre, que a alma sobrevive ao corpo e habita o espaço, está entre vós, ao vosso lado. Bom, aqui ele continua sendo a opinião dele, que todos os povos que estão mais adiantados e que acreditam de uma forma a Deus, é ele. Nós temos aqui que peneirar. Por exemplo, Peneirar. hoje que o progresso está feito. Não, o progresso está em andamento. Exatamente. Né? É Se isso, o tivesse feito, progresso não está... estaríamos nem na Terra. Estava tudo perfeito já, né? Hoje o progresso está em andamento, estamos num processo evolutivo, né? Estamos ainda caminhando, né? E aqui ele fala, hoje que a ideia de Deus é por todos compreendida, ou pelo menos pela maioria também, eu acho que não é bem assim. Eu acho que não é a maioria ainda no nosso planeta, não é a maioria que compreende a ideia de Deus. Tanto é que nem nós que estamos estudando Espiritismo ainda nós não entendemos a ideia de Deus. Kardec diz que a gente precisa ainda evoluir muito para entendermos Deus, não é? No livro A Gênese, no capítulo que ele fala de Deus, para nós entendermos Deus, nós temos que desenvolver ainda outras faculdades espirituais. A gente está começando a se entender um pouquinho sobre Deus. Então, ainda falta bastante, né? Então, Nós nesse até sentido, vimos isso, lembra, Cerezinha, quando falamos que os espíritos superiores, eles emergem, recebem todo o pensamento de Deus isso, e eles já têm compreendem, condições de estar entendendo. Mas são os espíritos superiores, superiores, que conhecem o pensamento de Deus. Nós ainda divino, não, né? nós ainda não. Nós estamos tentando entender um pouquinho, pouquinho. Eu acho que, assim, para nós, os espíritos levantaram, assim, uma pontinha do véu, uma pontinha, mas falta muito ainda. Então, quando ele fala que Deus é compreendido por todos, ou pela maioria, eu acho que aí também é algo para a gente analisar, né? Porque está emergido no pensamento divino, como na Gênesis colocou, e vimos isso. Eu, se eu não me engano, é a providência. Eu não me recordo, gente. Ou a Conversamos sobre visão, acho que isso. é na visão de A Deus, eu Deus, acho. Deus, poderíamos até Então, ver aqui. Poderíamos não, até nem ver precisa, aqui. não, Não precisa, eu acho porque que que já está falando, já conversamos sobre isso, e o que realmente importa é aqui. A revelação, ou seja, o Espiritismo, vos diz que o homem não morre, que a alma sobrevive ao corpo e habita o espaço. Está entre vós, ao vosso lado, está ao nosso redor. Isso aqui que importa. uhum, Gente, eu gostaria de chamar a atenção de vocês sobre isso aqui que vamos ler. Como eu disse anteriormente, eu não sabia que isso estava, né, na revista Setembro de 1861. Por quê? Porque o Paulo fala muito sobre isso. Como os espíritos, os nossos protetores espirituais, nos inspiram. E eu não sabia que era em setembro de 1861. Observem só como ele fala aqui, ó. Sim, meus amigos, consolai-vos quando perderdes um ser que vos é caro, desde que só perdeis o seu corpo material. Agora, seu espírito vive no meio de vós.
para vos guiar, instruir e inspirar. São os 3 pontos que o Paulo sempre fala. Quando nós estamos, por exemplo, nós estamos com os iguais, auxiliamos, procuramos ser úteis àqueles que ainda não têm um pouquinho da concepção que temos, e somos inspirados e recebemos conselhos dos espíritos superiores. Então, quando eu vi isso aqui, eu disse, uau, veja, olha só, em setembro de 1861, enxugai vossas lágrimas, sobretudo se ele for bom, caridoso e sem orgulho, porque então ele é feliz neste novo mundo, onde todas as religiões se confundem numa só e mesma só, peraí, até agora, enxugai vossas lágrimas, sobretudo se ele for bom, quer dizer, o espírito, que ele está se referindo aqui a um espírito que está ao nosso redor, muito bem. Sobretudo se ele for bom, caridoso e sem orgulho, porque então ele é feliz nesse novo mundo, tá? Um espírito superior, claro, um espírito feliz, onde todas as religiões se confundem numa só. E mesma adoração, banindo os ódios e os ciúmes de seitas. Bom, ele está se referindo a essa religião seria o amor. Seria essa concepção que o espírito tem, que é um espírito superior ou feliz. Aí sim, e não é religião, é automático, é o amor. Nós também somos felizes quando podemos, observe aqui, quando podemos inspirar esses mesmos sentimentos aos homens, a quem estamos, olha a tarefa, estamos encarregados de instruir, e a nossa maior felicidade é vos ver entrar no bom caminho, porque então abris a porta pela qual vos juntareis a nós. Olha aí. Ele está se referindo aos espíritos superiores que nos inspiram. Eles têm esta tarefa de estar nos instruindo. Como, na verdade, somos todos nós. O que está acima de nós nos auxilia, e assim sucessivamente. É questão até é a fraternidade que existe no mundo todo, entre todos os seres. Para juntarmos a nós, vamos voltar naquela parte da sintonia. Então, é claro, se estamos num caminho, nos dedicando, estamos aqui estudando, procurando dedicarmos de todo o nosso ser a estudarmos, a analisar, vamos, claro, quem vamos nos atrair? Os bons espíritos. Que vão o quê? Nos inspirar. Aí sim que ele diz, abris a porta pela qual vos juntareis a nós. É a sintonia. Perguntai ao médium quais os sublimes ensinamentos que ele recebe do seu avô Mardochê. Se segue o caminho que lhe é traçado, olha, se segue o caminho que lhe é traçado, prepara para si um futuro de felicidade. Mas, se falta aos seus deveres, após um tal ensino, arcará com toda a responsabilidade e terá de recomeçar até haver cumprido de modo aceitável a sua tarefa. Lógico. Não é isso que nós fazemos? Quando nós falhamos por alguma coisa, vamos recomeçar. Ou então continuar da onde paramos. Alguma coisa que vocês gostariam de comentar sobre isso aqui? Hein? E aí, Celeste, como está a situação pro teu lado aí? Tá boa, assim, em relação ao que o Espírito está dizendo? Vou perceber as explicações. Não é? Não está tão... Tá claro isso aqui, não é? Vamos lá. Sim, meus amigos, já vivemos
corporalmente e viveremos ainda. A felicidade que desfrutamos é apenas relativa, claro, porque ele não é um espírito está lá angelical ou um crístico. Há estados muito superiores àquele em que estamos e aos quais não se chega senão por encarnações sucessivas e progressivas em outros mundos. Claro. Está tudo lógico. Está falando do progresso, é normal. Se nós estamos no. Nós somos crianças. Vamos galgando até entrarmos na adolescência. E assim, na parte adulta. Iremos procurar outros países, outras moradas para reencarnarmos. Por exemplo, se nós reencarnamos, não sei o que, lá numa tribo, aí já estamos melhorzinho, vamos reencarnando, e assim sucessivamente em outras moradas, planetas, que poderíamos, no caso, sermos, como havíamos comentado, tarefeiros ou missionários num planeta inferior ao da Terra. O que ele está falando aqui, nessas encarnações sucessivas, para irmos para um mundo superior, é óbvio. Temos que ir equilibrando as nossas más tendências. Não julgueis, portanto, que de todos os globos do universo seja a Terra o único habitado. Pobre orgulho humano, que pensa ter Deus criado todos os astros apenas para deleitar a sua vista. Ele está dizendo, uai, peraí, se vocês pensam que que só a Terra é habitada, cuidado, é um equívoco. Sabei, então, que todos os mundos são habitados, e entre eles, se soubesseis a posição que ocupa a Terra, não terias razão para vos glorificardes. Olha aí. Se não fosse para... Agora que interessante. Se não fosse para cumprir a missão que nos é dada, de vos inspirar e instruir, quantos de nós teríamos preferido visitar esses mundos e nos instruirmos nós mesmos? Eles estão aqui nos auxiliando. E poderia para ir para um mundo que seja liberado para ele, e seria o oposto. Ele receberia instruções daqueles superiores a eles. Mas nossos deveres e nossas afeições ainda nos ligam à Terra. Mais tarde, quando cedermos o lugar aos que chegarem por último, quer dizer, está se referindo aos entes queridos, iremos tomar outras existências em mundos melhores, purificando-nos gradualmente até chegar a Deus, nosso Criador. Até chegar a Deus, nosso Criador. Bom, enfim, nós entendemos o que ele quis dizer aqui. Estarmos emergidos no pensamento divino. Inspirar e instruir. Conversamos sobre isso. Também sobre a Terra ser, que não é um único planeta. Eu acredito que a maioria, não sei se a maioria aqui, quem sou eu, pensa da mesma forma. O que ele disse aqui, como eles têm as afeições como nós, gente. Como nós temos os nossos filhos, filhas, tios e tias, que estamos acarinhados. Se vemos que eles estão necessitando de ajuda, no que pudermos ser úteis, estaremos auxiliando. Até que essas pessoas que estamos ligadas estejam num caminho melhor. Aí sim podemos dizer, bom, agora eu vou seguir o meu caminho. Algo para acrescentar aqui, neste parágrafo? Quem está? Marinete, Petra, Marilena. Seu Disco também está, é claro.
Podemos continuar? Sim, podemos. A maneira como está explicada é clara, dá para entender bem. Não é? É claro. É. Eis o Espiritismo. Eis o que ele ensina. E isso é a verdade que hoje podeis compreender. A verdade que hoje podeis compreender. E que deve auxiliar a vos regenerardes. Compreendei bem que todos os homens são irmãos, quer sejam negros ou brancos, ricos ou pobres, muçulmanos, judeus ou cristãos. Como para progredir, devem renascer várias vezes, conforme a revelação feita pelo Cristo, permite Deus que aqueles que foram unidos em vidas anteriores pelos laços do sangue ou da amizade se encontrem novamente na Terra, sem se conhecerem, mas em condições relativas a expiações ou penitência, como queiram, que devem suportar por suas faltas passadas, de sorte que aquele que é o vosso servo pode ter sido vosso senhor em outra existência. O infeliz a quem recusais assistência talvez seja um dos vossos antepassados, do qual vos orgulhais, ou um amigo que vos foi caro. Compreendeis agora o alcance do mandamento do Decálogo? Amarás o teu próximo como a ti mesmo? Eis, meus amigos, a revelação que vos deve conduzir à fraternidade universal, quando for compreendida por todos. Eis porque não deveis permanecer imutáveis, ou seja, inalteráveis em vossos princípios, mas segui a marcha do progresso traçado por Deus, sem jamais vos deterdes. Eis porque vos exortei ou incentivei a empunhar a bandeira do Espiritismo. Sim, sede espíritas, pois é a lei de Deus. E lembrai-vos de que nesse caminho está a felicidade, porque é ela que conduz à perfeição. Eu vos sustentarei, eu e todos aqueles que conhecestes, os quais, como eu, agem no mesmo sentido, com o mesmo objetivo, ou seja, instruindo. Ele falou, deixou aqui bem claro sobre o que ocorre, sobre a vida após a morte. Por isso que o Espiritismo é uma revelação que nos esclarece isso. E também foi muito interessante como ele colocou: amarás o próximo como a ti mesmo, que é a fraternidade. Então, o amar ao seu próximo é a fraternidade. E ele continua que é um tipo, que é uma marcha, é o progresso, que um dia chegaremos a quê? A sermos um espírito superior. E iremos agir com o mesmo sentido, com a mesma intenção. E seremos fraternais, mais amorosos, compreenderemos mais o que o nosso irmão e irmã está sentindo. E não ficaremos, como se diz, frios ou intolerantes para algumas coisas que também recebemos, que não nos agrada. Teremos uma concepção bem mais abrangente sobre isso. Alguma coisa a declarar é cruel, hein, Pedro? Alguma coisa a acrescentar, Pedro? O que você achou? Eu acho que da maneira como está decomposto e explicado, conduz-nos aqui a uma reflexão muito interessante. Claro que nós sabemos que a lei do progresso faz parte das leis do universo, e para mim tem aqui uma leitura que se calhar por vezes não me ocorre este pensamento, que claro que há sempre pessoas, espíritos que acabam com quem temos contacto, que fazem parte de outras nossas vidas ou de outras vidas passadas,
e muitas vezes esta parte de nós pensamos sempre das pessoas que não nos são queridas. Acho que pensamos sempre dos encontros com aqueles espíritos que não eram do nosso seio familiar, de amizade, de ligação, não é? E a maneira como está explicado esta proximidade, até mesmo dos espíritos que nos são caros, é muito interessante. Hum. E a amizade, porque assim, quando nós falamos sobre a família, é relativo. Porque às vezes não temos tanta afinidade com seres da nossa família consanguínea e aparece um amigo, uma amiga, e nós dizemos, nossa, essa aí é minha irmã. E sentimos algo, isso que nós estamos falando. E essa concepção É que, isso mesmo. ó, essa concepção ai, é um conforto para as nossas almas, não é, Petra? É mesmo como se costuma dizer, e é verdade, há amigos que são a família que nós escolhemos. São pessoas que são Exatamente. são nossa família também, com a cumplicidade, a amizade, o companheirismo. São de facto, às vezes, dentro do seio da própria família, poderá não haver. Isso. Isso depois varia de pessoa para pessoa, de famílias para famílias, de caminhos que temos que trilhar, né? E de facto isso é verdade. Não é por acaso, né? Também que as pessoas entram nas nossas vidas. É. E é verdade. E às vezes nós não damos nem conta. E aquelas pessoas que vão surgindo, dando as suas opiniões e que nos confortam. Quem serão essas pessoas? Ou seja, quem serão esses espíritos? Como você mesmo disse, achei interessante. Nós temos, se estamos na família consanguínea, nós pedimos por quê? Porque existe uma necessidade de um. Nós pedimos, nós sentimos, nós mesmo queremos estar com essas pessoas, porque talvez não tenhamos sido tão, tão bonzinhos, vou dizer assim, tá, gente? Ou tão bonzinhos com essas pessoas. E tenha feito coisas desagradáveis. Então, no nossa família consanguínea, estão, se dependendo, estão todos aí. Fomos nós que pedimos muitas das vezes. Agora, aqueles que vão surgindo, como foi colocado, como você mesmo colocou, as amizades, que nós temos mais sintonia. Sintonia? Por quê? Porque o nosso coração que está chamando essas pessoas, essas almas queridas. E talvez elas surgem no momento, às vezes, difíceis, momentos difíceis das nossas vidas, para nos dar uma sustentação, para nos sustentar, dar uma base, ou pelo menos nos acolher emocionalmente, porque há necessidade, muitas das vezes. Quantas vezes nos sentimos sós? Oi? Célia, a gente começa a pensar nisso, né? As nossas famílias, em cada encarnação, as nossas famílias, às vezes em algumas encarnações é o mesmo grupo familiar, outros não, outras encarnações são outros grupos. Então a gente fica imaginando como será, como deve ser grande a nossa família espiritual, né? Quantos familiares, né? Quantos relacionamentos nessas centenas de encarnações aí que nós já tivemos, né? Quantos relacionamentos, quantos afetos, quantas amizades nós fomos criando, né? E a nossa família espiritual vai aumentando, né? É assim que a gente vai exercitando o amor universal, né? É consolador. É algo que nos enche, preenche, porque, como havíamos comentado, teve uma fase assim que eu estava conversando e chamando as almas queridas, e vão surgindo pessoas essas que, nos estudos, agora algumas não estão aqui. Eu mesma fui lá obsediar a Terezinha. Você vem cá, minha filha. Eu vou lá, Marizinha, a Juliana. E olha aí,
Quando nós estamos conversando sobre que nos atraímos pelas nossas ideias, como surge e como vai ficando cada vez mais harmônico. É isso que nós estamos falando, dessa maravilhosa fraternidade universal, de estarmos tentando, de todo o nosso ser, interiorizarmos isso. É reconfortante. Cadê quem está mais aí? Marinete, Maria Helena, seu Dilson deve estar quietinho só escutando, não sei. Cadê vocês, gente? O que vocês acham disso? Cadê tu, Marinete? Tô aqui, Célia. Tá? Não, tá tudo bem explicadinho, não? As coisas foram bem colocadas e também, antes, quando você estava falando do entendimento do espírito, né? Quando o espírito anterior estava falando, eu achei também que talvez foi um meio, Célia, dele mostrar das pessoas poder aceitar o espiritismo, né? Uma linguagem assim, tipo assim da época que Jesus falava em parábolas para o entendimento, para as pessoas entendessem. Mesmo assim não foi entendido, né? E talvez foi um meio que ele encontrou para poder explicar através do espiritismo, que o espiritismo no espiritismo nós iríamos aprender muitas coisas, né? Hum. Foi isso que eu achei assim quando ele estava falando, né? É porque, na verdade, como ele é israelita e o sobrinho dele, ele parou e analisou sobre ele falou, bom, a maioria das mensagens que recebemos são de espíritos católicos. Então, ele foi fazer esses questionamentos aos tios. Estava justamente trazendo o Cristo, Moisés foi diferenciando e colocando como reveladores e trazendo o Espiritismo como terceira revelação. Por quê? Porque está nos trazendo os ensinamentos do mundo espiritual. E ele diz, primeiro foi Moisés. Então, Jesus, o Cristo, seguiu, continuou. E o Espiritismo continua o quê? Aquilo que Jesus nos indicou, nos deixou e disse. Jesus disse: vocês ainda não estão preparados para receberem, para observar, vamos dizer, estou falando com as minhas palavras, para receberem todo o ensinamento. Mas eu enviarei o Consolador. E o Consolador, supostamente para nós, é o Espiritismo. Uhum. Nós não estávamos preparados para poder. Nós, por isso que ele fala, por isso que eu também falo em parábolas. Mas fique tranquilo. Ele fala assim: fica tranquilo, somos imortais. Então, demoremos tempo. Vou mandar o Consolador. Vou mandar lá vocês para estudarem através Que o daqui. foco de Jesus na época era espiritual, né? E nós, no caso nosso, é material, né? É por isso que não tinha aquele entendimento, Não. Foi como né? nós falamos, nós necessitávamos na época de Moisés, até conversamos aqui, tínhamos até que fazer, como é que é, gente? Como é que se diz? Oferendas. Aham. Oferendas, que era bem. Mas porque estávamos nessa fase. Era aquilo que entendíamos. Agora já vai melhorando. Olha, já não dou lá, não pego a arma, só vou obsediar a Terezinha, a Marinette, com carinho, tudo isso. Então, tá melhor. Tá sim. Tá sim. E na Tô frase que escutando, nós Terezinha, nunca... Terezinha, tá fechado. Obsediar com boa intenção, né? Com boa, com carinho. Obsediando com carinho. Antes, sabe lá o que eu fiz com vocês aí? Vamos Né? continuar, minhas queridas? Marinete, Ah, é isso mesmo. Eu achei interessante que lembra do negócio da amizade, que vamos bater aí, tocar sobre a mesma mensagem que havíamos recebido no estudo do Nem Céu Nem Inferno. aham. Olha aí a amizade. Uhum. Ó, Ó, né? Não tem a frase? Nós nunca estamos sozinhos. Nunca.
Por mais que a gente pense que nós estamos sozinhos, nós temos o mundo espiritual e nós temos também, igual você falou, vou obsidiar Dona Terezinha. Nós temos sempre aquelas pessoas que nos dão apoio. Vamos lá. E outras coisas. E quantas vezes estamos recebendo instruções com carinho e não queremos. Teremos que ter o nosso tempo. Aí a gente sempre coloca, coitado daqueles irmãos. Ah, eu estou com um obsessor. Meu Deus do céu, a gente está obsediando os coitados. Então vamos lá. Bom, que em cada família se estude o espiritismo, que em cada família se formem médiuns, a fim de multiplicar os intérpretes. Vocês estão vendo, gente? Nem perguntei. Não. A fim de multiplicar os intérpretes da vontade de Deus. Não vos deixeis desencorajar pelos entraves das primeiras provas. Muitas vezes, elas são cercadas de dificuldades e nem sempre isentas de perigo, pois não haverá recompensa onde não houver um pouco de esforço. Todos podeis adquirir essa faculdade, mas estudai antes de tentar obtê-la. Olha aí a mediunidade. Repito, estudai antes de tentar obtê-la. Quer dizer, no caso de colocar em prática. Porque é uma coisa que nós falamos. Vou até abrir um parênteses aqui. Se a mediunidade é natural, por que não estarmos utilizando e toda hora? Mas, quando se estuda, fica mais fácil até o próprio entendimento. E nos protegemos dos tipos, das mensagens que recebemos dos próprios espíritos. Mas estudai antes de tentar obtê-la, a fim de vos premunirdes contra os obstáculos, ou precaverdes. Purificai-vos de vossas máculas. Ele diz mácula, vergonhas, descréditos. Emendai o coração e os pensamentos para afastar de vós os espíritos maus. Orai, sobretudo, pelos que procuram vos obsediar, porquanto é a prece que os converte e deles vos liberta. Que a experiência dos vossos antecessores vos seja proveitosa e vos impeça de cairdes nas mesmas faltas. Deixa eu terminar aqui. Continuarei minhas instruções. Aí tem a terceira. Aqui ficamos por aqui. Olha aqui. A prece que vos converte e deles vos liberta. É relativo, porque a gente pode estar fazendo. É relativo. Relativo isso, né? Porque se eu fizer a prece para alguém se melhorar, eu não vou conseguir melhorar ele com a minha prece. O que eu posso fazer com a minha prece é dar uma força para ele, um ânimo, estímulo, para ele se modificar, não é isso? Exatamente. Para ele se modificar. Ninguém modifica ninguém, ninguém converte ninguém, né, Zélia? É a pessoa que, se ela quiser, é ela que vai se modificar seu modo de pensar e de sentir. Mas a prece pode dar um estímulo, uma força, uma energia boa para ela fazer esse trabalho de mudança nela mesma, não é isso? A vida é dela. É, E claro. nós não podemos viver a vida dos outros. E não podemos assim. Ninguém muda ninguém, Pode, né, não Zé? pode. Como é que pode um negócio desse? Quer dizer, não Nem faz Jesus, né? Nem Jesus mudou ninguém. Jesus, o que ele fez? Mostrou o caminho. Agora, segue o caminho quem quiser. E quantas orações ele deve ter feito, Não. até, entre aspas, naquela época, né, os efeitos que ele fazia, curava. E Uhum. mesmo aqueles que foram curados voltaram a cair nas mesmas falhas. Então, só E tem por quê? mesmo quem era curado, ele falava o quê? A tua fé que curou, quer dizer, a sua vontade, o seu desejo de ser curado, quer dizer, a ação íntima da pessoa que atraiu para ela aqueles benefícios, né? E ela foi curada. Mas tem que ter ação, sempre a ação da gente, né? Sempre. Jesus não poderia intervir, tinha que ter uma sintonia. A gente está tudo vendo aqui, é tudo em sintonia. Ele tá naquela. Você quer? Você quer. Olha a vontade.
tem que fazer alguma coisa, tem que dar alguma coisa de si, né? Você está querendo? Sim, Jesus, eu quero. Aí, olha, aí entrou no padrão vibratório. É o que ele fala nessa frase aqui: emendai o coração e os pensamentos, para afastar de vós os maus espíritos. Por quê? São os nossos pensamentos, a qualidade dos nossos pensamentos que atraem os tipos de espíritos, né? Bons pensamentos atraem bons espíritos. Pensamentos inferiores atraem maus espíritos. Os espíritos são atraídos pelos nossos pensamentos. Exatamente. Então, a importância dessa frase, uma frase tão pequena e tão importante, né? Deixa eu ver como é que é longa. Nossa Senhora, é longa essa aqui. Bastante, hein? Porque na próxima semana é a Ju, sabe? Eu me pergunto, eu acho que o que vocês acham de deixarmos esse para a próxima semana? Eu acho bom, porque vai começar e já vai parar, né? Porque nós não estamos com pressa, É o item mas 3, né? A terceira parte da... da mensagem. Na minha, Terezinha, é a página 414. Eu nem pego a página, porque não... Porque é complicado, corresponde. difere. Então, seria a terceira mensagem do Espírito. Eu já peguei O aqui. Espírito israelita, pronto. Então, vamos deixar para que a Ju desenvolva na próxima semana. É longa, então Bem não tem longa. lógica, não. É longa. Bom, vou deixar compartilhar aqui. Alguma coisa que nós poderíamos comentar sobre o que foi visto? Deixa eu tirar aqui, peraí. E não foi dito. O que vocês gostariam de colocar? Então, ficou claro, gente, sobre a revelação, sobre a terceira revelação, porque o Espiritismo é considerado a terceira revelação? Hein? Então, Zélia, eu fico pensando nessa questão, né, das 3 revelações. Aí a gente chega à conclusão, que é para nós, né? 3 revelações para nós aqui do mundo ocidental e para quem está ligado aí à doutrina espírita e tudo mais. Porque existem revelações em outras culturas, em outras doutrinas, né? Por exemplo, Buda foi uma revelação, ele levou ensinamentos para aquele povo. Na China, né? Esqueci o nome dele agora, tem os seus reveladores na China antiga teve os seus reveladores, no Egito teve os seus reveladores, né? Então, quando a gente fala as 3 revelações, é para nós aqui, mas nenhum povo está assim, sem assistência, né? Sem essa assistência, sem essa ajuda. Em todos os povos, em todas as culturas, em todos os tempos, Deus envia, né, seus mensageiros para levar ensinamentos para esses povos, para ajudar esses povos na sua evolução. Nenhum está deserdado, nenhum está sem essa ajuda, nenhum povo, senão não seria justo, né? Não seria justo. Lá não tem o espiritismo, mas tem outros, com outros nomes, os mesmos ensinamentos. A essência dos ensinamentos é a mesma, né? É a mesma, a essência, né? Então, esses mensageiros, eles levam para esses povos os ensinamentos de acordo e dão o ensinamento de acordo com os costumes do povo, né? De acordo com a cultura, de acordo com a evolução, eles levam. Mas sempre no sentido de auxiliar a evolução espiritual desses povos. Todos os povos sempre receberam essa ajuda, não é? Porque chegou uma época da minha vida que eu fiquei pensando, né? Comecei a estudar espiritismo, fui estudando, puxa vida, as 3 revelações aqui para nós. E quem não conhece nada disso? Quem não segue Jesus, tem cultura, tem civilizações que não tem Jesus como um líder espiritual, né? E quem não conhece o espiritismo, como é que fica? Não é?
Mas, se a gente vai estudar, todos eles recebem ensinamentos, todos eles têm missionários que encarnam, espíritos elevados que encarnam entre eles para ajudar na sua evolução. Então, a humanidade E inteira, são missionários. São esses missionários, missionários. sim, E sim. nós vimos naquele, não sei se você estava assim, eu acho, por exemplo, que cada um, eles mesmos recebem essa tarefa para ir induzir o próprio progresso do povo, do Sim, povo em claro, geral. É uma missão. Então, são reveladores? Claro que sim, porque está levando o claro. conhecimento de acordo, de acordo com a cultura, com a religião, e preparando também o caminho para que o ensino seja gradual. Olha aí Gandhi, olha tantos outros que nós vemos, quando nós vemos assim, nossa senhora, que missionário! E muitas vezes nós nem percebemos, pela humildade, É. às vezes, do próprio ser. Então é E se isso, a gente. gente É, vai estudar, né? Alguma pesquisa que eu já fiz, eu não me aprofundei nisso, mas pesquisei algumas coisas, tirando aqueles, vamos dizer assim, aqueles apetrechos, né? Que fazem parte da cultura daquele povo. Quando a gente chega na essência do ensinamento, é a mesma coisa. É para a pessoa se melhorar, para ela se comportar melhor, entende? Para ela ser uma pessoa melhor, para ela evoluir. Então, a essência é o mesmo, é levar a humanidade à evolução. Então, a humanidade tem que evoluir como um todo, né? Não é só um povo, ou só o Ocidente, só o Oriente. A humanidade toda está aqui para evoluir, não é? e nós já estudamos isso também, que cada povo, cada local do planeta, estamos no planeta Terra, houve esses missionários, e que eles tinham realmente esta tarefa, tinha esta essência do que você está falando, ficou. Mas com o passar do tempo, quem a transformou, quem a modificou? O homem. O homem, é verdade. Aí eu lembrei de um líder chinês da antiguidade, que foi o Confúcio, né? Confúcio. Nossa, ele levou ensinamentos maravilhosos. Tem o Dalai Lama, né? Que E também Mohamed? E está Mohamed? ali, né? Então, Mohamed Maomé, em também. todos os Foi tempos. modificado aí até. É, Foi dito, foi modificado. E tem até por questões políticas. também. Uhum. Então, sempre houve e haverá. E haverá. Só que nós, nós modificamos, e deixou, e estava lá no livro, não me recordo qual, sei que foi num dos estudos. Foi aí, se observarem a verdade, sempre esteve em todos os tempos. Todos os tempos. É a lei de Deus, né? É a Foi lei, isso é que a ele lei. disse, é a lei de Deus. A verdade é só uma. O que Aham. ocorreu é que o homem alterou. Uhum. É mesmo. Vai alterando, vai fazendo, com as suas, como é que se diz, gente? Vai adaptando de acordo com os seus próprios interesses. Lastimosamente é assim. O ser humano sempre fez isso, né? É. Bom, então, vamos parar aqui a gravação. Alguém quer deixar alguma mensagem? Uma reflexão? Então, a próxima semana teremos a continuação com Juliana Ramos Hilbert. Então, até lá, gente. Até lá. Deixa eu botar aqui. Ai,